Ora viva! Neste vídeo vamos ver a noção de derivada direcional. É uma generalização da noção de derivada parcial. Aqui vou colocar-me numa função de R2 para R. Nós veremos ao final uma definição mais geral da derivada. E nós vimos que quando elas existem, estas derivadas parciais, em ordem à variável x, x0, y0, são o limite, ou seja, o limite tem que existir, quando h tende para 0, de f de x0, h, y0, menos f de x0, y0, ou seja, uma taxa de variação na direção da variável x, a variável y0 é constante. É por isso que nós dizemos, quando derivamos em ordem x, que mantemos a variável y constante, e no caso da derivada parcial em ordem y, temos uma definição simétrica, só que desta vez o x0 é constante e é o y0 que varia na vizinhança de, quer dizer, o y que varia na vizinhança de y0. Logo, o que é que vai ser a derivada direcional? Qual vai ser a definição da derivada direcional? Logo, em particular, vamos definir o que é uma direção. O que é uma direção? É um vetor unitário, ou seja, de comprimento 1. Ou seja, uma direção vai definir a direção de uma reta e um sentido nessa reta. Nós escolhemos o comprimento igual a 1 para não ter em conta a amplitude do vetor V. Logo, sendo definida uma direção, o que é que vai ser a derivada na direção do vetor V? Ou seja, derivada direcional na direção do vetor V. Vetor V vai ser simplesmente, vai denotar desta maneira, df sobre dv no ponto x0, y0. E aqui esqueci-me de dizer que o nosso vetor V vamos lhe dar componentes alfa e beta, e sendo que temos esta condição, os componentes vão verificar que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado será igual a 1, logo ao quadrado vai dar isto. Portanto, aqui a definição vai ser o limite, quando h tende para 0, novamente numa taxa de variação, só que desta vez o x e o y variam, mas na direção do vetor v. y0 mais h vezes beta menos f x0 y0. Logo, há uma primeira observação que pode ser feita, é que se eu considerar aqui o vetor v, que é o vetor do eixo coordenado das abscissas, o eixo do x, ou seja, o vetor 1, 0, e que eu substituir agora nesta definição, vou ter f de x0 mais h e epsilon0 mais h vezes, ou seja, h vezes alfa, que é 1, e y0, ou seja, vezes 1 mais y0 mais h vezes beta, que é 0, ou seja, h vezes 0. E é exatamente igual a f de x0 mais h, y0.
Logo, descobrimos que, na verdade, a derivada parcial na direção do x é uma derivada direcional em relação ao vetor das abscissas. Da mesma maneira, se eu considerar, por exemplo, o vetor W, que é o vetor das ordenadas, 0, 1, e que eu fizer a substituição, isto é bem, f de x0 mais h vezes 0, y0, mais h vezes 1. E temos aqui a derivada parcial na direção w, x0, y0, onde w é o vetor das ordenadas. Logo, as derivadas direcionais são simplesmente derivadas noutras direções do que os eixos das coordenadas. Há uma propriedade envolvendo estas derivadas direcionais que é bastante importante, que é a seguinte, é que se f, a nossa função, é diferenciável em x0, y0, e sendo v, mais uma vez, um vetor que é um vetor unitário, então f admite uma derivada direcional na direção dos v's do v em x0 e y0, e essa derivada direcional é muito fácil de calcular, vai ser o produto interno do gradiente de f do ponto x0 e y0 vezes o vetor v. A demonstração desta propriedade é interessante, é por isso que eu vou fazê-la. Ela é interessante, sobretudo, naquilo que ela nos mostra da utilidade da noção de diferenciabilidade. Logo, nós já vimos que uma função é diferenciável se ela vai ter derivadas parciais e se um certo erro, que nós escrevemos nas definições epsilon de hk sobre raiz de h, ou seja, o erro epsilon de hk a dividir por raiz de epsilon ao quadrado, de h ao quadrado mais k ao quadrado, onde o erro escreve da seguinte forma, h ao quadrado mais k ao quadrado, o erro vai ser f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0 menos o produto interno do gradiente em x0 e y0 vezes o vetor hk tende para 0, quando o hk tende para 0, 0. Okay, eu já interpretei nas aulas teórico-práticas anteriores o que era o erro e o que é que este limite tender para 0 significa. Ou seja, nós temos um erro que tende para 0, nós temos o comprimento do vetor hk que tende para 0, e mesmo assim o quociente dos dois tende para 0. Isso quer dizer que o erro, epsilon, tende para 0 muito mais rapidamente do que a distância ou o comprimento do vetor hk. Aqui temos um pequeno problema. Está aqui a bloquear. Pronto, isto aqui bloqueou brevemente. Espero que está ainda a funcionar. Bem, logo, o que nós vamos fazer é simplesmente, no contexto da derivada direcional, é tentar calcular x0 mais alfa h, y0 mais beta h, menos f de x0, y0 sobre h, e fazer o limite quando h tende para 0. Só que, eu deixo vocês verificarem, mas esta propriedade permite simplificar a parte de cima, ou seja, nós vamos ter o seguinte, vamos ter que f de x0 mais alfa h mais beta h, fazendo a substituição na forma de cima, isto igual a o h da forma de cima, isto igual a o k da forma de cima. Estamos novamente com um problema. Não sei. Isto vai nos dar, deixe vocês fazerem o cálculo rápido, que
vamos ter, então, ou seja, vamos ter a diferença destes dois termos aqui em cima, o que vai nos dar que, aqui, vai nos dar o seguinte, que é que esta diferença vai ser igual simplesmente a produto interno de xg y0 vezes alfa h beta h mais epsilon de alfa h beta h. Usando o facto que este vetor, podemos tirar aqui o h para fora, o h fica fora e vai cortar com este h, vamos ficar com o gradiente de xg y0 vezes alfa beta, mas eu recordo que alfa beta são os componentes do nosso vetor v, mais, e aqui tem que ter cuidado, epsilon de alfa h beta h beta h a dividir por h. E falta fazer agora a passagem ao limite quando h tende para zero, mas o que se passa é que nós sabemos que quando fazemos esta substituição aqui, do h por alfa h e do k por beta h, aqui em baixo, o que é que vai aparecer? Vai aparecer módulo de h vezes a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, que nós chamamos de ser igual a 1, e sabemos que isto tende para zero, logo essencialmente nós sabemos que o módulo de epsilon de alfa h beta h sobre h, sobre o módulo de h, vai tender para zero. Logo este termo que está aqui, ele tende para zero e o limite vai ser o produto interno de o gradiente vezes o vetor v. Uma pequena aplicação que é teórica, ou seja, é uma aplicação teórica, que é, imaginamos então que nós temos uma função f que é diferenciável em x, y, vamos aqui olhar o plano, x, y, e vamos considerar aqui um ponto x0, y0. A questão coloca-se de saber em que direção de v, do vetor v. Então, este vetor v, ele vai descrever uma circunferência de raio 1 em torno do centro do ponto x0, y0. Em que direção de v a derivada direcional na direção de v no ponto x0, y0 é máxima ou mínima. Logo, isto é um problema essencialmente de geometria. Vamos fazer outro desenho, vamos centrar então o nosso problema no ponto x0, y0. Vou pôr aqui o ponto x0, y0 e vou desenhar essa circunferência que é de raio 1 e que é descrita pelos vetores colocados, cuja extremidade foi colocada em x0, y0, ou seja, isto é um comprimento 1. E sabemos que para calcular a derivada direcional, nós só precisamos é de fazer o produto interno com o gradiente do vetor v. Logo, vamos fixar um certo valor do gradiente, eu vou colocar assim, é um valor arbitrário. O vetor poderia estar noutra direção, e aquilo que nós queremos avaliar é o produto interno deste vetor gradiente com o vetor v. Só que, se vocês lembrarem-se da primeira aula,
onde eu defini o produto interno. O produto interno, geometricamente, entre dois vetores, ele é muito fácil de representar se os dois vetores tiverem norma 1. Logo, eu aqui vou considerar o vetor, aliás, tem um nome este vetor, que é o versor, que é igual ao gradiente da função f a dividir pela norma do gradiente, ou seja, este vetor que está aqui é de norma 1. E uma vez que a gente faz este desenho, é muito fácil de ver qual é que vai ser o produto interno entre o vetor v e esse vetor dividido pela norma. Vai ser simplesmente, representa simplesmente, se eu fizer aqui o prolongamento da direção do gradiente, este produto interno vai ser esta distância aqui. É o comprimento da projeção do vetor v sobre a direção do vetor gradiente, a dividir pela norma. É muito fácil de ver que, obviamente, quando o vetor v vai estar aqui, onde é que vai estar, quanto é que vai ser o produto interno com o versor, vai ser este valor. E à medida que o ângulo entre o vetor v e este vetor diminui, a derivada direcional vai aumentar. Logo, é fácil de ver que a derivada direcional vai ser máxima quando o vetor v é igual ao versor do gradiente, ou seja, a x0 ao gradiente a dividir pela norma do gradiente em x0 y0, e vai ser mínimo, obviamente, quando o vetor é literalmente oposto deste vetor. Logo, o mínimo corresponde a menos. Nesse caso, no caso do máximo, quanto é que vai valer a derivada direcional, dv de x0 y0? É fácil, basta fazer agora o produto interno desse vetor do gradiente com esse vetor, que é x0 y0 sobre a norma do gradiente fx0 y0. E nós aqui em cima, nós temos, por definição do produto interno e da norma, a norma de f ao quadrado. Logo, a norma de f ao quadrado vai cortar no denominador com a norma do gradiente f ao quadrado, vai cortar no denominador com a norma do gradiente. E nós vamos ficar com mais norma do gradiente x0 y0. O mesmo cálculo com o vetor, a direção associada ao mínimo, vai nos dar que a derivada direcional é menos este valor. Um pequeno exercício de aplicação, que é o exercício 3, salvo erro, da página 54. E este exercício vai nos permitir ver como é que se generaliza a noção de derivada direcional a um número de variáveis superior a 2, porque neste exercício nós temos uma função que tem 3 variáveis, y, z igual a x, y é de z, e no ponto 1, 2, 0, e esperem aqui as derivadas, o valor das derivadas direcionais máximas e mínimas do ponto 1, 2, 0, logo vai ser simplesmente o mais e o menos da norma do gradiente f no ponto x, no ponto 0, a no ponto de coordenadas 1, 2, 0. Logo, precisamos aqui de calcular o gradiente, vai ser o vetor das derivadas parciais, dx, df, dy, df, dz,
que aqui vai valer df dx vai ser y é de z, df dy vai ser x é de z, e df dz vai ser xy é de z. E no ponto 1, 2, 0, o exponencial vai ficar igual a 1, vai ficar com 2, 1 e 2. Vai dar uma norma que é igual a 4 mais 4, 8 mais 1, 9, raiz de 9, vai dar 3. É tudo. Bons estudos.